A paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui para estudarmos o resumo da última lição da nossa Escola Bíblica Dominical de 2021. O tema é a gloriosa esperança do apóstolo. O nosso texto áureo está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 8. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. A esperança gloriosa da volta de Jesus traz sobriedade para as nossas vidas e disposição para exercer a fé e o amor em esperança. A expectativa da volta de Jesus deve ser a nossa gloriosa esperança, a esperança mais urgente para a nossa vida, a esperança da vinda do Senhor. E precisamos estar capacitados para isso. Paulo ele vai usar aqui uma metáfora de um soldado que protege a sua cabeça com um capacete, para que se ele for atacado pelo adversário, a sua cabeça não venha a ser atingida. Por isso que ele disse aqui, nós já lemos no nosso texto áureo, 1 Tessalonicenses 5,8, tendo por capacete a esperança da salvação. Nós precisamos estar com a nossa mente protegida, nossa cabeça protegida contra os maus pensamentos e conservando a nossa verdadeira esperança. Quantas pessoas depositando a sua esperança em coisas que não têm futuro, em coisas que não têm solução, coisas que já estão determinadas ao fracasso pelo próprio Deus. O Senhor determinou que o sistema desse mundo vai ser levado a juízo. O Senhor trará juízo ao sistema desse mundo. Isso é inevitável. Não tem como nós evitarmos isso. Não existe uma forma de nós evitarmos o juízo de Deus contra esse mundo. Só que está marcado o dia do julgamento. Não tem como nós adiantarmos o dia do julgamento e nem atrasarmos. Assim como um juiz, quando vai julgar uma causa, ele marca uma data para o momento em que ele vai fazer esse julgamento. Assim, Deus também marcou um dia para julgar o mundo. E isso é irreversível. Isso é irreversível. Então não espere desse mundo nada de melhora. Se nós estamos esperando melhoras para esse mundo, estamos depositando a nossa esperança em coisas que não têm solução. E eu quero pontuar duas questões aqui, biblicamente, que é a questão da esperança e da saudade. O que é saudade? Saudade nós sentimos de algo que nós conhecemos, de algo que nós participamos, que experimentamos, um lugar onde já tivemos, vamos dizer, se nós já visitamos alguma cidade, algum ambiente, então podemos ter saudades, saudade de uma pessoa que nós conhecemos. E o que é esperança? Esperança é algo que nós aguardamos porque alguém falou bem desse lugar, alguém nos deu alguns vislumbres de como será esse lugar, de como é esse lugar, e isso causa em nós então uma esperança de conhecer este lugar. E é justamente isso que o cristão sente. O cristão, ele não sente saudade do céu, apesar de esse dizer é muito comum no meio pentecostal, de que nós temos saudade do céu. Mas, na verdade, nós não conhecemos o céu, nunca estivemos lá. Tudo que a Bíblia fala sobre os céus, a nossa mente não consegue alcançar, porque são coisas que os nossos olhos não viram e nossos ouvidos não ouviram. E são essas coisas que estão preparadas para aqueles que o amam. Mas o que é que a Bíblia diz? A Bíblia fala da gloriosa esperança. Nós esperamos isso.
Não temos condições de ter saudades porque nós não conhecemos, mas nós temos esperança. Esperança em conhecer esse ambiente e estar com Cristo e estar na presença do Senhor para sempre. Vamos aqui para o tópico de número 1, a consciência de Paulo diante da morte. Então, a consciência da nossa missão nos mantém na direção certa. Faz com que nós não venhamos desviar da missão. Ter a consciência do que é que Deus quer de nós. O que é que o Senhor quer de nós? Quando nós temos essa convicção, nós evitamos erros, evitamos enveredar por caminhos errados, evitamos empregar energia e força em coisas que não vai valer a pena, né? Então precisamos estar conscientes. O que o Senhor quer de mim? Paulo tinha consciência de que ele padeceria por causa do nome do Senhor. Então ele estava sempre pronto para isso. E nós, como igreja, nós precisamos ter a consciência da vontade de Deus para nós. O que o Senhor quer para nós? Paulo estava aproximando da sua partida e ele começa então a fazer uma reflexão de tudo isso e com a consciência no lugar, né? Pensando, olha, eu estou dentro do plano de Deus, e ele não tinha esse apego excessivo a essa vida, a esse mundo. O apego excessivo a essa vida, a esse mundo, faz com que nós deixemos de ter alegria em Cristo. Nos impede de se alegrar na presença de Deus. Porque nós vamos olhar em nosso redor, nós estamos apegados, estamos presos a esse sistema, né? E aí isso impede de nós sentirmos alegria na presença de Deus. E Paulo não tinha isso. Paulo não tinha, ele mesmo vai dizer, eu tenho a minha vida como preciosa. Então, veja que a preparação que ele tinha na sua consciência com relação a essa vida e a bendita esperança. O item de número 2 fala do bom combate. Combati o bom combate. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. O bom combate, né, é estarmos dentro e participando do exército de Deus. Quantas pessoas que estão lutando contra Deus estão no exército errado, o exército que vai perder a batalha? Paulo usa novamente a metáfora de um soldado, de um exército, que está militando, que está pelejando por uma boa causa. Por isso ele diz o bom combate. Quantas pessoas estão combatendo o mau combate? Ele está lutando contra Deus, contra a palavra de Deus, contra a vontade de Deus. Isso é perder tempo. Se eu creio na palavra de Deus, ela vai cumprir em mim. E se eu não creio na palavra de Deus, ela vai cumprir em mim do mesmo jeito. Então é impossível eu fugir, né, das profecias que elas são já determinadas por Deus. Existem profecias bíblicas que elas são condicionais, mas as profecias escatológicas, elas são incondicionais. Eu querendo ou não, eu crendo ou não, elas acontecerão. Só que elas acontecerão dependendo de onde eu estiver. Se eu estiver combatendo um bom combate, então a palavra de Deus vai cumprir em mim, em que eu, tendo a boa esperança e combatendo um bom combate, eu vou terminar a minha carreira, eu vou guardar a fé e eu vou aguardar aquilo que está preparado para mim nas mansões celestiais. E aqueles que estão combatendo no exército errado, que está contra Deus, eles irão enfrentar o juízo de Deus, de forma que todos irão experimentar, né, a vontade de Deus que vai ser realizada. Então,
qual combate que nós estamos combatendo? De qual exército nós estamos participando? E nós estamos lutando do lado de Deus ou lutando contra Deus? Eis aí que um convite: lute pelas coisas de Deus, lute do lado de Deus, esteja do lado de Deus para que você não perca tempo, para que você não esteja empregando energia e tempo por algo que não vai realmente valer a pena. Vamos então caminhando aqui para o item de número 3. Gratidão e esperança. Gratidão e esperança. Paulo, ele diz que ele estava combatendo um bom combate e acabando a sua carreira, mas que ele estava guardando a fé. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8. Então o combate termina, o ministério termina, a carreira nesse mundo termina, mas o que não pode terminar é a fé. A fé tem que permanecer. Então tudo nessa vida termina, tem um percurso, tem um período, porém o que não pode passar é a nossa confiança em Deus. Paulo guardou a sua fé. Assim também nós, se nós queremos ser vencedores, temos que combater o bom combate, terminar a carreira e precisamos guardar a fé. Nesse final de ano, né, nós refletimos sobre tudo que passou, os bons momentos, os maus momentos, e tiramos conclusões sobre isso. Aquilo que nós erramos, nós procuramos observar isso para que nós não venhamos fazer novamente. Então existe uma reflexão. Paulo também ele está fazendo aqui uma reflexão da sua jornada com Deus. Só que a sua reflexão é mais profunda porque ele está caminhando para o fim da sua vida, para o final da sua carreira, que foi pujante e robusta, uma fé robusta e uma fé perseverante. E aqui ele está feliz, ele está bem com a sua consciência livre, porque ele fez o que deveria ser feito. E ele vai dizer aqui, por exemplo, em Filipenses, né? Filipenses capítulo 1, vamos ver aqui. Filipenses capítulo 1 e no versículo 3, né? Paulo diz o seguinte, 1:23. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Paulo está num dilema, se nós lermos o versículo 21 em diante, né? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto. Então ele está num dilema. Se for preciso ele estar aqui nesse mundo para cumprir a vontade de Deus, então ele está pronto. Mas ele conclui dizendo, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo por isso. Por isso é ainda muito melhor. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor do que permanecer nessa vida. Será que nós temos essa consciência? Ou isso é apenas um jargão cristão? Será que realmente quando nós falamos sobre a nossa bendita esperança, isso é apenas um jargão cristão, palavras de cristão, ou isso é uma realidade para nós? Precisamos refletir sobre essas coisas, porque a verdadeira esperança do cristão é a volta de Jesus, né? Isso é que é a realidade. Vamos caminhando aqui para o segundo tópico, a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor.
A volta do Senhor em 1 Tessalonicenses. Paulo já havia passado pela igreja dos Tessalonicenses, né? E ali havia ensinado a eles várias coisas. Só que o discipulado ele é contínuo. Paulo não teve tempo de ensinar a eles todas as coisas, inclusive sobre a vinda de Jesus. Eles sabiam muito pouco sobre isso e eles estavam tristes porque eles estavam perdendo muitos entes queridos, né, por causa da perseguição, e muitos estavam morrendo, e os que estavam ficando estavam preocupados se eles iriam novamente ver os seus entes queridos, se eles realmente encontrariam com seus irmãos em Cristo. Então Paulo vai explicar para eles aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, né? A partir do versículo 13, Paulo ensina para eles dizendo, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Ou seja, não quero que vocês sejam daquelas pessoas que não saibam do que eu vou dizer acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Paulo está dizendo, não quero que vocês sejam como as pessoas do mundo que não têm esperança. Vocês não são desses, vocês são daqueles que têm esperança. E acerca daqueles que dormem. Quem é que dorme? No contexto aqui, é aqueles que morreram, aqueles que partiram dessa vida e estão com Cristo. O termo dormir aqui, Paulo está usando um termo mais brando, né? Porque eles estão em luto, e a palavra morte é uma palavra muito forte. Paulo está usando um termo mais leve, né? Não que os mortos estejam dormindo. A Bíblia vai falar em outros lugares de que os mortos estão plenamente conscientes, né? Vemos isso na história que Jesus conta do rico e do Lázaro, que todos dois, quando morreram, estavam conscientes. A Bíblia vai falar lá em Apocalipse, no capítulo 6, principalmente quando o sexto selo é aberto, que existe almas debaixo do altar, debaixo do altar do Senhor, esperando um momento e ele clamando por justiça. O Senhor vai dizer, olha, aguarde um momento e que o número dos santos estejam completos. Então eles estão conscientes, estão reivindicando, mostrando que eles estão plenamente conscientes. Então existe essa consciência após a morte, não é um sono. Mas Paulo usa esse termo por ser um termo mais leve. Jesus também usou esse mesmo termo no episódio lá da morte de Lázaro. Então, continuando o texto. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer. Então Paulo está dizendo, vocês creem que Jesus morreu e ressuscitou? Então, da mesma forma que Jesus morreu e ressuscitou, nós também, quando morremos, vai acontecer a mesma coisa. Vamos morrer e vamos ressuscitar. Jesus faz essa mesma comparação. Jesus tornará a trazer essas pessoas com ele. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, ou seja, não é invenção de Paulo, é a palavra do Senhor, que nós, que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão. Então essa é a bendita esperança. Aqueles que morreram em Cristo vão ressurgir em um corpo glorificado. No mesmo período em que vai acontecer o arrebatamento da igreja, que ele vai dizer no versículo 17, depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados, retirados da terra, juntamente com eles nas nuvens. Ele usa aqui o termo no plural,
seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os que dormiram no Senhor e foram ressuscitados. Encontraremos com o Senhor juntos. Será uma festa que acontecerá junto com nossos entes queridos em um só momento, né? E aí encontraremos com o Senhor nos ares. Então, no mesmo momento que acontecerá a vinda de Jesus, nós que estamos vivos seremos arrebatados e os que morreram em Cristo serão ressurretos e juntos subiremos e encontraremos com Jesus nos ares e estaremos sempre com o Senhor. E aí ele fecha o raciocínio dizendo, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Veja bem, queridos, o que é que consola a igreja? Palavras de prosperidade? Palavras de autoajuda? Elas sim podem nos ajudar em certo sentido. Mas o consolo verdadeiro que o nosso coração almeja, ele não está em coisas dessa vida. É por isso que as pessoas vivem lutando e correndo atrás de coisas que não satisfazem o coração. Pessoas lutam a vida inteira e buscando coisas, e o coração sempre vazio, e o desespero na alma, o desespero no coração, sabe por quê? Porque estão depositando a sua esperança, buscando consolação em coisas que não podem consolar o seu coração. O que consola a igreja é a história, é a verdade da vinda de Jesus. Paulo disse, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Quais palavras? Aqui ele vem ensinando de que Jesus está vindo e que quando ele vier, os mortos em Cristo ressurgirão e os que estiverem vivos serão arrebatados. Ele falando do arrebatamento da igreja, que é iminente, que a Bíblia mostra que isso é iminente. Item de número 2, as duas fases dessa vinda, da vinda de Jesus. Então a segunda vinda de Cristo, ela acontece em duas fases, né? Nós como assembleianos, nós somos pré-tribulacionistas e pré-milenistas. Nós cremos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, porque a tribulação, a grande tribulação é o derramar do juízo de Deus sobre esse mundo. Parece existir um pensamento nas pessoas, uma tentativa de tentar evitar esse período da ação do anticristo. Parece que tem pessoas que pensam que eles podem fazer alguma coisa para impedir a chegada do anticristo. E aí eles se envolvem em tantas coisas e tentam descobrir como que o anticristo vai aparecer, quais coisas ele vai usar e tentar impedir a ação do anticristo. Só que nós esquecemos de que o período tribulacional é o derramar da ira de Deus. Não é a ira do anticristo, é a ira de Deus. O anticristo é apenas o homem do pecado e todos eles serão julgados pelo Senhor. A Bíblia declara que o anticristo também será julgado juntamente com o mundo. O período tribulacional é o período do juízo de Deus. Não pode ser impedido. Não pode ser adiado. Não pode ser controlado. Então veja bem, o que a igreja espera? A igreja espera Jesus. Tem muitas pessoas que eles vivem como se estivessem esperando a vinda do anticristo. Quando existe por aí ensinos escatológicos que são baseados no anticristo e não baseado na bem-aventurada esperança. Quando nós falamos do futuro da vida do cristão, não podemos estar baseado no anticristo e dar ênfase, lógico, nós precisamos saber quem ele é, porque a Bíblia fala dele centenas de vezes. Devemos saber quem é o anticristo, não que nós venhamos conhecê-lo, isso é outra questão, não sabemos se conheceremos a ele ou não, isso também pouco importa.
devemos estudar sobre ele, saber quem é, mas a escatologia bíblica, ela está centrada em Jesus e não no anticristo. O mundo espera o anticristo. Se você ainda não aceitou a Cristo, não tem uma vida com Deus, então você espera o anticristo, você não está errado, né? Mas se você está com Cristo, uma nova criatura em Jesus, onde as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então a nossa escatologia ela é baseada, né, na volta de Cristo, na vinda de Cristo, na obra perfeita de Cristo, né? Então, as duas fases da segunda vinda de Cristo. A primeira fase será a vinda de Jesus de uma forma secreta para a igreja. Quando nós usamos o termo secreto, não é secreto no sentido de que o mundo não perceberá nada, não. Nós podemos usar como exemplo quando Paulo teve encontro com Cristo no caminho de Damasco. Paulo entendia tudo o que estava acontecendo. As outras pessoas que estavam com ele viam um clarão, viam uma luz, né? Mas eles não entendiam o que estava acontecendo. Apenas Paulo. Assim também será o arrebatamento. As pessoas vão entender uma movimentação, vão perceber uma movimentação, mas eles não entenderão o que estará acontecendo. E aí, justamente isso que os anjos do Senhor disse para os discípulos que se reuniram e viram a subida de Jesus, né? Aqui no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, vamos encontrar aqui. Veja o que diz aqui em Atos capítulo 1, versículo 5, versículo 6. E aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber o tempo e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Versículo 10. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, Jesus, né, no caso aqui, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu os vistes ir. Então Jesus compara a vinda dele do céu da mesma forma em que ele subiu. E quem é que estava no dia em que Jesus subiu? A igreja nascente. Estava ali os discípulos de Jesus. O mundo não viu a ascensão de Jesus. Então é dentro desse contexto que o arrebatamento será secreto. Será um evento que só a igreja vai entender. E não é só aqui a subida de Cristo. Quando Jesus ressuscita, as suas aparições depois da sua ressurreição foram aparições secretas, no sentido de que ele se apresentava apenas à sua igreja. O mundo, eles não tiveram acesso a esse Cristo ressurreto. Foi um período que era somente para os seus discípulos. Foi um momento em que eles estiveram juntos, o Senhor passou para eles as últimas instruções, e agora Jesus vai ao céu envolvido numa nuvem, diante de pessoas salvas, diante da igreja nascente. Então esse é o arrebatamento da igreja, que só a igreja vai entender. Depois do período tribulacional, Jesus vai operar a segunda fase da sua vinda, em que ele diz que todo olho vai ver. Isso está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Todo olho verá, até aqueles que o transpassaram. Ele virá diante dos olhos das nações, porque ele virá para julgar o anticristo. Ele virá para defender Israel do exército
do homem do pecado, que é o anticristo. Então ele descerá em glória com seus santos e ele vai exercer esse juízo que não tem como evitar. Vamos aqui então para o item de número 3, sobre a grande tribulação. Não passaremos pelo período do juízo divino denominado de grande tribulação. A igreja de nosso Senhor será retirada. Então existem promessas nas Escrituras de que o Senhor vai nos livrar desse período de juízo. Essa é a vontade de Deus. Nós não somos pré-tribulacionistas porque temos medo da tribulação. Mas é porque a Bíblia diz que o Senhor fez uma promessa de nos livrar da tribulação, da grande tribulação. Veja Apocalipse capítulo 3, no versículo 10. Estamos aqui já estourando o nosso tempo, mas vamos aqui dar uma olhada. Apocalipse capítulo 3, quando o Senhor ele fala para a igreja de Filadélfia. O Senhor fala para a igreja de Filadélfia, capítulo 3 de Apocalipse, no versículo 10, que diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora. Veja bem, te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Não é uma tribulação pessoal ou local, é uma tentação sobre todo mundo, um problema mundial, para tentar os que habitam na terra. Então veja que ele não nos livrará na tentação, mas ele nos livrará da tentação. Então veja aqui, por exemplo, o Senhor ele livrou Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. Eles foram lançados na fornalha e o Senhor os livrou dentro dela. No caso aqui, o Senhor vai livrar a igreja da provação, ou seja, ele não vai permitir que a igreja esteja dentro desse período tribulacional, que é o juízo de Deus. Tem outros vários versículos, mas nós não vamos citar aqui. Vamos para o tópico de número 3, que diz o seguinte: dos tempos e das estações até a volta do Senhor. Item de número 1, uma atenção à expressão dos tempos e das estações. O Senhor Jesus usou esse termo lá em Atos, em Atos dos Apóstolos. O Senhor usou esse termo. Vamos voltar lá, capítulo 1, nós já tivemos aqui meditando, mas vamos olhar aqui o que ele vai dizer. Versículo 5, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. E aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram. Então os discípulos que estavam ali disseram: o Senhor restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então veja bem, Jesus ele vai dizer: olha, não vos compete saber o tempo e as estações. Você pode me perguntar, mas existem sinais da vinda de Jesus? Sim, existem os sinais, mas a vinda de Jesus não depende desses sinais. O Senhor compara os sinais dos últimos dias com uma mulher que está próxima a dar à luz. E essa dor, ela vai se intensificando. Por isso o texto fala de princípio de dores. Ou seja, existe essa dor que é dessa mulher que está para dar à luz. Isso vai se intensificando. Por isso que a gente vê os terremotos se intensificando, a corrupção se intensificando. Então, é bom a gente olhar por esse prisma para a gente entender que não tem como melhorar. As dores não vão melhorar. A mulher que está para dar à luz, as suas dores vão se intensificar. E não o contrário. Se nós esperamos que as dores
vão diminuir porque vai acontecer isso, ou temos uma esperança para o próximo ano, tal. Sinto muito em te informar. As dores vão se intensificar até a vinda do Senhor. É o que o texto diz, é o que a Bíblia diz. Não vai ter melhora, não vai ter melhora. Vai ter intensificação, né? Assim como uma mulher que está grávida e ela espera a chegada do bebê, as suas contrações vão aumentando de acordo com o momento exato em que a criança vai chegar. Assim também, o momento da chegada de Cristo vai ser precedida de dores. Então existe isso. E por isso que existem sinais. Mas a vinda de Jesus não depende disso. Não depende disso. Por isso que o Senhor disse, olha, não vos compete saber tempos. Muitas pessoas marcando o tempo para a vinda de Jesus. E não podemos fazer isso. E Paulo, ele vai dizer a mesma coisa aos Tessalonicenses. A respeito dos tempos e das estações, não vos é necessário escrever, porque Paulo sabia que não tinha condições de escrever sobre essas coisas. Então, em vez de nós ficarmos tentando descobrir, o que nós precisamos fazer é vigiar. É o que Jesus ensinou. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Item de número 2, uma dimensão do Espírito, que é uma dimensão do porvir. O apóstolo Pedro, ele compara os últimos dias com a chegada do anticristo, com a chegada do Espírito Santo, né? Ele vai dizer isso aqui em Atos capítulo 2, versículo 15. Ele explicando a chegada do Espírito Santo, né? Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Ele está dizendo que o que o profeta Joel profetizou lá no capítulo 2, versículo 18, está acontecendo aqui agora, no arrebatamento, no derramado Espírito. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Então, a chegada do Espírito Santo no dia de Pentecostes marca, então, os últimos dias. João vai dizer isso na sua primeira carta, no capítulo 2, né? Versículo 18, vai dizer: filhinhos, né? Filhinhos, é já a última hora. Então, os discípulos de Jesus, da era apostólica, já esperavam a vinda de Jesus, já esperavam o seu retorno. Então a igreja, quanto mais agora em que as dores vão se intensificando e não sabemos o quanto mais vai se intensificar. Então, pelo fato de não sabermos o quanto mais vai se intensificar, é que nós devemos então estar prontos, estar preparados, né? E o item de número 3, o Espírito e porvir, temas da nossa pregação. Então, como pentecostais clássicos, a promessa do batismo no Espírito Santo com evidência de falar em línguas deve estar em nossos lábios. Preguemos sobre isso e estimulemos a igreja a buscar essa promessa. Todavia, a promessa da bendita esperança deve estar em nossa proclamação. Chegamos então ao fim da nossa lição, a lição de número 13, a última lição de 2021. Que Deus abençoe a sua vida, continue estudando a palavra de Deus e amando as Escrituras, continue levando a sua família para a escola bíblica dominical e estaremos juntos no próximo ano, em nome de Jesus. Fique na paz de Jesus. Amém.